Olá, sejam bem-vindos ao nosso Evangelho, ao nosso encontro de segunda-feira. Hoje, em especial, eu vou fazer uma leitura breve aqui do Evangelho e depois eu vou fazer uma análise de uma carta. Vou pedir a Jesus que, neste momento, abrace todas essas pessoas com as energias curativas dos nossos encontros de segunda-feira. Peço desculpa aos irmãos, porque eu estava meio gripada, já melhorei um pouco, mas na próxima semana nós teremos aqui uma live de cartas, que já foi programada, né? Aí nas minhas redes sociais, onde você está me seguindo, e local onde eu atualizo a minha agenda. Agradeço a todos vocês que chegaram aqui hoje no meu canal, que está conhecendo o meu trabalho, que está buscando, né, esse reencontro com a psicografia, com seu ente querido. Eu me chamo Nancy Souza, sou a fundadora desse canal, sou pedagoga, sou escritora, sou terapeuta, sou espírita e estou aqui hoje para mais um trabalho, né, que eu sempre faço aqui nas segundas-feiras. Eu dei um recesso, mas hoje vamos seguindo. Gostaria de agradecer a sua participação e sejam todos bem-vindos. Amado Mestre Jesus, nós te pedimos que nessa noite derrame as bênçãos curativas em prol de todos esses irmãos que nos assistem. Que toda essa sua família seja assistida com as energias salutares que permeiam todo esse ambiente e que Deus nos proteja. Obrigado, meus irmãos. Vou fazer a leitura aqui de uma mensagem. Pensemos melhor. Há pessoas que, indiferentes consigo mesmas, procuram envenenar-se com ilusões absurdas. Assim levam quase toda a existência completamente desligada dos problemas relacionados com o espírito. Não nascemos por simples acaso. Se na Terra estamos para realizarmos tarefas importantes, muito mais significativas do que supomos. Embora não acreditamos na pátria espiritual, assumimos compromissos inadiáveis antes de enfrentar cada encarnação. Porém, devemos meditar que a morte do corpo físico é uma realidade inevitável. À medida que vamos crescendo em sentimentos nobres, somos envolvidos em vibrações sublimadas, fazendo-nos compreender o verdadeiro significado da vida. Sentir bem ou realizar o bem é muito diferente de manifestações exteriores. Sentir bem ou realizar o bem é muito diferente de manifestações exteriores. Veja bem, essa questão de sentir bem, realizar o bem, já chama a nossa atenção agora no começo. De certo, amanhecemos por vezes imbuídos do desejo de realizações edificantes. Porém, para sua real concretização, é necessário que trabalhemos com afinco em prol do bem comum. Então, nesse momento aqui, é uma mensagem de um espírito chamado Albino. Hoje, eu gostaria de agradecer a todos vocês que vieram no nosso Evangelho. Vou ler aqui um pedacinho do Evangelho, quando o capítulo 13 nos convida a refletir sobre o que vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Fazer o bem sem se exibir, sem ostentação, é um grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais louvável. É o sinal indiscutível de uma grande superioridade moral, porque para compreender, além da vulgaridade comum, as coisas do mundo é preciso elevar-se acima da vida presente e se identificar com a vida futura. O bem que ele faz não lhe traz o menor proveito, pois ele o lamenta. E todo benefício lamentado é moeda falsa, sem valor. Então, nesse capítulo, Jesus nos convida a refletir sobre as nossas vontades de fazer o bem sem receber algo em troca, com desinteresse. Fazer o bem sem ostentação. Então, nesse começo, hoje, nós vamos deixar aqui para você o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não sabe o que faz a mão direita, para que você possa ler, reler, estudar com bastante calma.
Vou ler mais um trechinho quando ele diz: acontece que converter um serviço em esmola, conforme a maneira como é proposto que se faça, é humilhar aquele que o recebe, e sempre há orgulho e maldade em humilhar alguém. Eu vou contar uma historinha aqui, né, bem interessante, né, lá quando ainda estava lá na minha cidade, no interior da Bahia, né, quando um filho começava a estudar ou fazer uma faculdade, ou às vezes até mesmo a escola normal naquela época, né, o segundo grau hoje, que chama de ensino médio. Então, naquela época que o filho precisava de um emprego, aí alguém ia pedir um amigo lá para arranjar uma colocação para o filho, né? Arranjar uma colocação para o filho, para que o filho arranjasse um trabalho, etc. E aí, quando essa pessoa arranjava esse trabalho, chamava-se de pistolão. Então, você arranjava um pistolão, uma pessoa amiga ali, que podia, que influente, que conseguia esse emprego. Até hoje ainda existe, é um pouco diferente, mas existe. Mas eu quero deixar aqui registrado nessa questão de fazer a caridade, porque muitas vezes você arranja um emprego para uma pessoa, ajuda uma pessoa, e aquela pessoa, às vezes, um saláriozinho pouco quando ele recebe, ele quer ir lá recompensar aquele favor obtido, aquela vaga que ele conseguiu para ele, naquele emprego. E ele se sente muito feliz e recebe. Então, naquela época, os pistolões eram assim. Arranjavam um emprego para você e quando você recebia o primeiro salário, né, tinha que agradecer aonde a pessoa estivesse. E ele ficava cobrando ainda que tinha que ser realmente agradecido e enaltecido, né? Quantas pessoas nos discursos da vida, nas biografias da vida, não coloca isso, né? Então, faz parte, gente. Nós estamos no planeta Terra, nós estamos aprendendo e esse aprendizado é válido, né? Então, o Evangelho nos convida, nesse capítulo 13, eu sempre falo para as pessoas, olha, leiam, releiam, estudem o Evangelho para que você possa entender a sua caminhada aqui no planeta Terra. Porque às vezes você está passando por uma dificuldade, conseguiu alguém para te ajudar, mas ao mesmo tempo, naquele momento que você está ali estudando, buscando essa oportunidade, né, você acaba tendo que passar por todo esse constrangimento, né? E para exemplificar aqui o nosso evangelho de hoje, né, que eu até peço desculpa a vocês aí hoje com um evangelho curto, um evangelho sucinto aqui, né, até para que a gente possa refletir através da prece, né? O Evangelho nos convida, né, a fazer uma prece proferida do seu coração, buscar elevar o seu pensamento a Deus para atrair para a sua mente os benfeitores, e que a prece, ela pode ser exercitada em qualquer ambiente. Às vezes uma pessoa está doente, às vezes uma pessoa precisa de ajuda e você está no trabalho e você lá é útil. Você pode ir ao banheiro, pedir a Jesus, suplicar a Jesus para ajudar aquela pessoa que está precisando de você. Então, tudo isso é válido. Então, vamos agradecer a Deus, agradecer essa espiritualidade bendita que nos assiste e nos acompanha. E eu vou fazer hoje aqui uma análise de algumas cartas que eu recebi. E essa carta desse espírito amigo, eu escrevi várias cartas dele. Então, ele se chama o Filho do Vento. É um pseudônimo que ele criou porque ele queria transmitir essas mensagens, né? Então, veja bem, olha o quanto ele esclarece. Minha querida mãezinha, em seus olhos enxergo uma saudade diferente. Sei que está mais aliviada. Tenho me esforçado muito para não lhe decepcionar com a leitura de mais uma cartinha. A senhora vai entender o tamanho do meu amor por todos vocês. Amo-te sempre e sempre. Então, veja bem, aqui no começo, ele já começa dizendo à mãe, eu te amo, eu jamais vou esquecer da minha família. A saudade do lado de cá é diferente. E essa diferença, ela alivia a família quando recebe uma carta. Continuando, ele diz assim, em suas entrelinhas, o Evangelho Redentor nos convida à nossa reforma interior. E nas colônias por onde tenho passado, com as visitas que venho fazendo aos hospitais, guiado pelos espíritos amigos, caminhando pelos corredores de enfermaria e enfermaria,
venho sendo surpreendido pelos reencontros. Então, veja bem, ele chega ao mundo espiritual, de lá para cá ele quer mandar notícia para a família, mas às vezes a família, né, não acredita, faz parte de uma outra religião, né, mas ainda assim ele trouxe esse conteúdo para que a gente pudesse exemplificar lá na nossa literatura, né, que é no próximo livro que a gente vai lançar, no Relatos e Experiências, que vai sair essas cartas dele. Então aqui vai saindo aquele aprendizado que todos nós somos, né? Essa centelha divina, essa luz que brilha, né? Aqui na Terra com a nossa família para receber de lá para cá o auxílio desses benfeitores. Veja bem, aqui ele diz, né, que de colônia em colônia, refazendo a sua vida, ajudando quem precisava, ele fazia toda essa tarefa. Meus amigos, o meu coração naquele momento foi tomado por uma grande emoção. Meus olhos encheram-se de lágrimas e não me contive vindo a molhar o meu rosto de felicidade. O meu primeiro reencontro foi com um grande amigo da minha cidade, onde conheci seus familiares, um jovem cheio de amor e de alegria, chamado Filho do Sol. Imagina. Então esses irmãos se reencontram lá do outro lado da vida e para não comprometer mais a mão da médium, a equipe espiritual, eles criam um pseudônimo que eu também não conheço esse espírito. Mas ao mesmo tempo, ele transmite aquela familiaridade, né, com a própria família, porque muitas vezes eles podem não sentir isso agora, mais tarde eles vão sentir, né? Aqui ele continua, hoje mais equilibrado, com fé e confiante com esses encontros, aos poucos somos surpreendidos por aqui, pois assim como acontece na Terra, a comunicação boca a boca por aqui também funciona da mesma maneira, acompanhando a tecnologia. Veja bem, por que ele fala boca a boca? Porque ele encontra o primeiro amigo, depois ele encontra o segundo, ele encontra o terceiro. São várias cartas que trazem, né, esse conteúdo rico em detalhes. E ele continua aqui, falando, né, da sua estadia com essa equipe espiritual que assiste, que acompanha, e que ele teve a oportunidade de conhecer tantas coisas e de lá para cá, né, transmitir tudo isso. Com a esperança de um dia escrever uma cartinha para a sua família, pedir perdão, o amigo, né, o Filho do Sol, ele me disse que por diversas vezes durante o tempo em que passou no planeta Terra, em sua última encarnação, já era um rapaz consciente de tudo. Por diversas vezes, ao passar pela avenida principal da sua cidade, localizada numa praça bem movimentada, onde o seu avô materno costumava ficar, pois trabalhava como taxista, e quantas vezes ele viu ele cochilando na poltrona do seu carro. Veja bem esse detalhe que ele traz aqui. É um detalhe que somente a família vai descrever e vai identificar ele quando tiver de posse, né, dessa carta. Então, essa carta, gente, esse conteúdo, ele vai sair das nossas obras que será lançada agora em breve, que são os relatos e experiências. Foram os relatos e as experiências que ao longo desse tempo eu venho estudando e capacitando com os benfeitores. Aqui ele diz o seguinte, que ele desabafou e ficou mais aliviado. Após algumas horas, fomos conduzidos para uma nova colônia para continuarmos o tratamento e o estudo do Evangelho juntos, para entender os desígnios de Deus. Porque também foi um rapaz que deixou a terra no auge da sua juventude. Ele havia casado, né, construiu uma família, tinha um filho pequenininho, mas ele não teve condições de criar o filho e desencarna por meio de um acidente de carro. Lá chegando, né, depois que ele já estava bem melhor no hospital, e esse amigo, filho do vento de enfermaria, enfermaria vai que encontra esse amigo. Trata desse amigo, reencontra outros amigos e começa de lá para cá a trazer notícias de outras pessoas amigas dele. Veja bem que o trabalho no mundo espiritual não cessa, né? Olha aqui, apesar do tempo do seu desencarne, ainda não havia conseguido se adaptar. No seu coração ainda existiam a dor e a saudade daqueles familiares que ele deixou na terra. Aí ele diz o seguinte, ele lamenta ter deixado a esposa, uma mulher inteligente, né?
Naquele momento, ele sente aquele peso no coração. E aí ele começa a chorar. E aquele choro é um choro de alívio. Sabe por quê? Porque ele ainda não estava conseguindo se adaptar no mundo espiritual. À medida que ele foi conversando, ele encontrou uma pessoa amiga, uma pessoa conhecida, um amigo de longa data. Esse amigo traz ele na casa, né, da família, e eles ficam de longe observando a sua família ali reunida. E aonde ele passa a melhorar. E mais tarde ele consegue transmitir todas as suas impressões e tudo o que aconteceu com a permissão de toda essa equipe espiritual. E aqui ele continua. A sua aceitação, assim como a nossa, foi difícil e eu entendo a sua dor maior, os filhos queridos. A família, mas ele foi forte nos momentos decisivos para o seu refazimento. Então aqui ele já traz um esclarecimento daquilo que a gente busca diariamente, né? Nas cartas consoladoras que eu tenho lido aí, né, nas segundas-feiras no nosso Evangelho. Então, eu gostaria de dizer a todos vocês que o Espírito, quando ele está preparado, quando ele está pronto, ele vai guiando você, familiar, a solicitar uma carta, não somente com a médium Nasci, mas com outros médios também que trabalham, né, fazendo o mesmo trabalho. Mas cada médio tem a sua parcela de contribuição, tem o seu trabalho, tem a sua equipe. No meu caso, eu trabalho virtualmente. Eu não sou ligada a nenhuma casa espírita. E tenho o meu trabalho aqui nas redes sociais, né? Já faz muito tempo. Então, nesse momento, eu convido você a refletir sobre essas palavras desse irmão. Aí ele diz assim: as oportunidades nos são oferecidas para nos ajudar em nossa evolução do lado de cá. Quando partimos para a vida maior, não entendemos. Hoje estou confiante com o trabalho que Jesus colocou em minhas mãos. Com os bônus adquiridos ao longo do caminho, me serviram para ajudar os amigos de outrora, de uma família que me foi permitido formar para ajudar no seu restabelecimento. Então, ao mesmo tempo que ele conversa com ele no hospital, ele começa a se adaptar e ele começa a transmitir o relato de como ele estava até aquele momento que ele reencontrou. Veja bem, lá no mundo espiritual, tanto você pode encontrar os amigos, os irmãos, os familiares, os parentes. Eles vão estar sempre lá preparados para te receber. Porque no momento que você está doente aqui, às vezes no momento derradeiro aqui no hospital, você já sente a presença de todos esses irmãos, né, já lhe preparando, lhe esclarecendo, né, acalentando o seu coração e o dos seus familiares para receber a notícia. Do outro lado da vida, você é recebido como espírito eterno para que você possa se refazer, ou que seja no hospital, numa colônia, na casa de amigos, né? Isso vai depender da maneira que você desencarnou. E como esse irmão aqui, ele desencarnou num acidente de carro, ainda jovem, né? Ele acaba de formar família, a esposa tem um filhinho pequeno, ele desencarna, e aí ele tem a oportunidade de reencontrar esse amigo do outro lado da vida. Lá eles começam a conversar. Quando ele melhora, nas outras cartas, ele fala sobre isso. Quando ele melhora, o que acontece? Eles vão para uma colônia e ele já está melhor e começa a ajudar outros que chegam precisando do auxílio dele, né? Substituindo, digamos assim, como se fosse pagando aqueles bônus que ele recebeu lá daquele amigo que ajudou. Hoje já como um trabalhador, tarefeiro de Deus, ajudando outros irmãos. Aos poucos, recebo autorização para fazer novas descobertas para partilhar com vocês. Me foi permitido fazer essas revelações, pois sei que todos os familiares e amigos ficarão felizes e orgulhosos do amigo que recebeu auxílio em troca pela sua disciplina, humildade e aceitação ao trabalho que foi promovido ao serviço do bem. Aqui, aquele espírito amigo que estava lá cuidando dele, né, agradecendo, né, pela benevolência, pela paciência, pela humildade que ele teve quando ele também desencarnou por um acidente de carro. Lá do outro lado da vida, ele conseguiu, né,
trabalhar, refazer a sua vida, refazer a sua caminhada, mas ao mesmo tempo ele se transformou nesse tarefeiro de Deus, aonde ele leva esses amigos para uma colônia onde ele trabalha, onde ele ajudou na fundação para receber esses irmãos, esses amigos conterrâneos. E essa história eu conto no livro Colônia Caminho das Flores, que em breve também vai estar sendo publicado aí. E aqui ele continua: mais tarde, com dedicação ao estudo do Evangelho, começamos a visitar um hospital de referência, um hospital gigante que recebe irmãos vindos de toda parte para tratamento. Fui acompanhado por uma grande equipe de profissionais preparados para atender multidões. Por lá, conheci enfermeiros, homens e mulheres em tratamento, alguns irmãos conhecidos. Para minha alegria, fui sendo conduzido pela equipe chefiada pelo Dr. Inácio Ferreira, um psiquiatra que cuida com amor de vários irmãos, inclusive espíritas, para esclarecer sobre suas dúvidas durante os trabalhos que conduziram como médium, quando estiveram na Terra, e seus equívocos cometidos durante o seu trabalho como medianeiro. Então veja bem, este espírito amigo teve a oportunidade, assim que ele chega ao mundo espiritual, ele é acolhido por uma equipe, né, é levado para o hospital. Depois que ele melhora, ele começa a ajudar outros irmãos que vão chegando. Ele começa a reencontrar irmãos que ele conhecia aqui na Terra, que são conterrâneos dele. Ele junta com uma série de amigos para fundar uma colônia. E mais tarde, o que ele faz? Ele prepara esses irmãos para trazer notícias, né, para enviar notícia para as famílias na Terra, contando, né, como foi a sua chegada, como foi a sua adaptação, o seu restabelecimento, os esclarecimentos oportunos que recebeu. E mais tarde, né, ele nos trouxe uma narrativa enorme que está lá no livro Relatos e Experiências, que será lançado em breve. Então eu agradeço a todos vocês que estão conosco hoje. Eu fiz hoje a análise apenas de uma carta. Vai ser um evangelho sucinto, né? E na próxima semana a gente vai voltar com as cartas, né? Com as telas. Eu gostaria de agradecer a você. Aqui no último, já nos momentos finais, eu quero deixar o passo a passo para quando você encontrar Nancy nas redes sociais em busca de uma possível carta. Você vai se inscrever no meu canal, depois você me segue nas redes sociais, vai lá no Telegram, posta a sua solicitação, né, com todos os dados completos e continue assistindo os nossos evangelhos aqui no YouTube. Porque uma hora eu posso estar lendo uma carta do seu ente querido e você não é avisado, né? Então, por isso, eu sempre falo para as pessoas, ative as notificações, ative o sininho, curte a live, né? Quando eu estiver ao vivo, você será notificado. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, a toda essa equipe espiritual que nos assistiu nesse momento, né? Que nós estamos aqui fazendo esse evangelho, para que daqui a pouco você possa estar assistindo aí com a análise dessa carta desse espírito amigo que nos ofertou, né? Com esses esclarecimentos, trazendo esse espírito amigo que ele ajudou, né? Digamos assim, ele ajudou no seu restabelecimento, a preparar para mais tarde trazê-lo de volta para visitar a família e escrever para todos eles. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos encontrar, obrigada por nos assistir. E fiquem na paz do Mestre Jesus. Até o nosso próximo encontro. Obrigada pela atenção e carinho.